Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto aqui no Minha Casa, Tua Casa, no YouTube, aqui com a possibilidade de falarmos hoje de mais um tema muito interessante do futebol português. Depois do Boa Vista na terça-feira, as finais da Liga dos Campeões, ou algumas das finais da Liga dos Campeões, durante o dia de ontem, ou na noite de ontem, hoje vamos falar de um momento que também foi único e épico para o futebol português. Falo, obviamente, da conquista do Beira-Mar na Taça de Portugal na época de 98-99. Um momento único para a equipa de Aveiro, que hoje em dia, como se sabe, procura regressar a esses tempos de rival. E vamos ter a oportunidade, por exemplo, de ter aqui um elemento que foi a estrela e o protagonista, aliás, dessa final, e hoje em dia também está noutras funções, enquanto treinador, a tentar alavancar novamente o Beira-Mar. Falo de Ricardo Sousa, é um dos convidados desta noite, também Palazzi, quando o Ricardo estava a tentar marcar golos e criar danos na defesa adversária, Palazzi era o garante também do Beira-Mar na baliza. Também Hermânio Santos e Igor Gonçalves estão presentes e já há jogo preparados, por isso podemos começar por chamar o Hermânio e também o Igor. O Igor que há momentos atrás estávamos em testes e aqui está o Hermânio. Boa noite, Hermânio. O Igor que estava com alguns problemas técnicos, mas vamos ver agora, e nada melhor que o direto para... Aqui está o Igor, não sei se há pouco não conseguíamos ouvir. Pelo menos ouço-te. E agora jogo que o Hermânio também consegue ouvir. Estás a ouvir agora? Correto? Exatamente, agora conseguimos ouvir. Aqui os três, já para começarmos a falar, temos Ricardo Sousa e Palazzi também já aqui na expectativa, mas vou-vos perguntar aos dois primeiro, porque de facto esta conquista do Beira-Mar na Taça de Portugal, uma das grandes competições do nosso país no que diz respeito ao futebol, é um momento único para qualquer clube. Hermânio, e para o Beira-Mar, uma final ainda para mais com o Campo Maiorense, ou seja, já se sabia que aqui haveria um vencedor improvável. Foi um momento também que toda a gente recorda no que diz respeito a esta competição. Olá, boa noite a todos, a vocês que estão aí desse lado a acompanhar aqui a emissão. Em primeiro lugar, queria mandar um abraço para toda a gente que está em casa, e neste caso é toda a gente em Portugal, por motivos óbvios. Temos que enfrentar isto com coisas positivas. Costuma-se dizer que o futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes, e eu concordo com essa perspectiva. Porque não usar o futebol e as coisas boas que nós tanto gostamos para atenuar um bocadinho, para mitigar esta fase que passamos menos boa. Sobre este tema, o Beira-Mar Campo Maiorense, tenho que te agradecer, porque eu sou o verdadeiro cromo da bola. E este jogo faz parte do imaginário, para quem como eu cresceu nos anos 90, este jogo faz parte do imaginário do futebol português. O Palazzi é uma lenda do futebol português, e aquele gol do Ricardo aos 68 minutos, que eu esta semana tive a oportunidade de rever, é um gol de envergonhar o Messi, porque foi fantástico. E todos esses momentos que eu revi durante esta semana, será muito giro ao longo desta noite nós abordarmos esses temas. De facto, a final de 99 foi uma final muito improvável, em que, curiosamente, o Beira-Mar acabou por descer nessa época, no Campeonato Nacional, e o Campo Maiorense, alguns anos mais tarde, acabou por terminar. Desde esse ano, de 99, nunca mais a Taça de Portugal foi jogada exclusivamente por equipas não grandes, digamos assim. Portanto, daqui dá para perceber a dimensão do feito do Beira-Mar e do Campo Maiorense em 1999. Foi de facto um jogo épico, um jogo fabuloso, em que o Campo Maiorense era de certo modo favorito, porque tinha uma equipa lendária, Campo Maiorense. Vamos ter a oportunidade de relembrar isso, mas o Ricardo Sousa, com aquele golpe de gênio, decidiu a final. Antes disso, e eu tenho aqui alguma documentação sobre isso, Eu até vou mostrar algumas dessas imagens. Por exemplo, temos aqui a capa da bola no dia a seguir, claro está, como é óbvio. É um dos ícones também dessa conquista. Temos aqui o grande manto amarelo, neste caso, dos adeptos no estádio do Jamor. Obviamente que um momento único para todos estes adeptos. Imagens que se calhar já não recordamos. Vemos aqui a festa que foi feita pelos jogadores na altura de receber a taça, com chapéu incluído. São outros tempos também. E Igor, aproveitando agora para puxar também o Igor para a conversa, obviamente que é um momento único para
neste caso, para o Beira-Mar e para o futebol português. Sim, antes de mais, cumprimentar todos os que estão aqui connosco, também os que estão em casa, e ainda bem que estão em casa, que é sinal que estão a respeitar estas novas regras que nos estamos a habituar, e é também para eu agradecer-te a ti por teres este tipo de iniciativas. Sim, falamos de uma final que já foi aqui dito, que foi quase impensável. Nos dias de hoje seria mais improvável, especialmente que temos uma meia-final, por exemplo, a duas mãos, que acaba também por dificultar um pouco a vida às equipas teoricamente mais pequenas, quando jogam com equipas de nível um bocadinho superior, porque em 2 jogos torna-se mais difícil surpreender, mas esta final é também um pouco isso, é um pouco a Taça de Portugal no seu esplendor máximo, e falamos de 2 equipas, uma delas acabou por descer nesse mesmo ano, a outra poucos anos mais tarde acabou também por descer e por ter os problemas que nós sabemos que o Campo Meirense atravessou e que infelizmente levou ao seu final, mas falamos de uma final de taça que foi realmente algo diferente, não só para as 2 cidades, que em Aveiro especialmente, onde eu vivo em Ilha, é aqui mesmo ao lado, mas realmente foi diferente, foi um dia diferente e foi uma final de taça diferente, e também com certeza para os adeptos do Campo Meirense foi diferente. Em relação à taça, eu era miúdo, eu lembro-me que eu tinha 11 anos quando o Beira-Mar chegou a esta final, lembro-me perfeitamente de ver o jogo pela televisão. O jogo foi dos mais emocionantes que eu me lembro de uma final de taça, com expulsões, com o Palazzi a fazer uma exibição monumental. Aquele golo do Ricardo Sousa, ainda recentemente vi o golo e vi o resumo do jogo, e até mandei para o nosso chat de redação do 00 para eles também verem a festa não só do Ricardo Sousa, mas do pai do Ricardo Sousa, do António Sousa. Tem um dos maiores festejos de sempre no Jamor, aquele festejo ao golo do filho, que depois lhe valeria a taça, é também mítico. Não sei se tens essas imagens, mas o festejo é realmente lindo. Eu gostava de mostrar, mas isto também, para vocês perceberem, e todos que estão em casa, isto sou eu próprio que estou a fazer tudo, um bocadinho, e na primeira edição mostramos algumas imagens do próprio YouTube, e a emissão foi bloqueada por direitos de imagem, por isso, a partir dessa altura, infelizmente, temos estas fotografias, mas essas imagens, de qualquer das maneiras, aconselhamos, obviamente, porque essas imagens estão disponíveis, para no final do programa, ou se puderem ver no telemóvel, ao mesmo tempo que estão a ver no tablet, por exemplo, esta emissão, ver essas imagens do grande golo e também desse festejo que o Igor está a falar, porque de facto merece ser visto. O festejo é quase tão espetacular como o golo, e depois tem aquela questão interessantíssima de ser o pai e o filho, e realmente foi histórico para nós aqui, e foi nessa altura que eu também comecei a ser adepto do Beira-Mar. Na altura, como disse, tinha 11 anos, ainda pouco percebia de futebol, mas foi aí também que nasceu aquele amor pelo Beira-Mar, e aquele mar amarelo lembro-me perfeitamente, porque os meus pais tinham um restaurante naquela zona, relativamente perto do centro de Aveiro, e lembro-me perfeitamente das pessoas antes de irem para o Jamor estarem lá todas equipadas, o mar amarelo que depois vimos também nas imagens. Deduzo que tenha sido o mesmo pelo lado dos adeptos do Campo Meirense, e foi uma festa bonita e realmente ficou, e ainda hoje estamos a fazer um programa sobre essa final, porque realmente não é uma final normal, e é uma final que vai ficar e ficou na história do futebol português. Bem, estavas aí à procura, não sei se de imagens de pai e filho na altura dos festejos. Eu também vou procurar aqui fotografias para não corrermos nenhum risco, mas de facto há essas imagens, obviamente, na memória de todos, e que estão disponíveis também em alguns espaços do YouTube, nomeadamente. Sim, o Igor estava a falar sobre a reação e a relação que existia entre o treinador e o principal jogador do Beira-Mar, pai e filho, que ficou eternizada não só nos festejos, que foram de facto fantásticos. Foi uma reação que ele no início tentou conter-se um bocadinho, mas depois explodiu de tal forma que não foi possível. Ele deu lá uma corrida extraordinária. Mas há imagens muito fortes ainda hoje que perduram. Por exemplo, esta imagem aqui do JN, que é uma imagem muito, muito forte de pai e filho. O Ricardo deve estar a ver isto, deve estar com uma lagriminha neste momento. De facto, houve momentos muito, muito intensos. Concordo em absoluto com o Igor. Foi um jogo que teve tudo. Na primeira parte, o Beira-Mar foi muito mais colocado à prova.
O Palazzi fez 5 defesas determinantes na primeira parte. E depois, quando ele entrar, podemos falar um bocadinho sobre isso. Na segunda parte, o jogo foi mais quesilento. Houve 3 expulsões, 2 para o lado do Beira-Mar e 1 para o Campo Meirense. Foi um jogo brutal. Sob o ponto de vista da intensidade do jogo, do equilíbrio, foi fantástico. E de facto viveu-se muito isso, que era o sentimento de ver o futebol pelo futebol. Não havia aquele sentimento de rival tão latente como existe normalmente quando os jogos são entre os grandes. E as pessoas em casa tiveram que decidir por quem é que estavam a torcer, e a coisa ia variando para um lado e para o outro. E viveu-se taça de tal forma que há relatos extraordinários. Não sei se posso passar aqui uma informação que está no livro do Campo Meirense, um livro de memórias do Campo Meirense, claro, em que há um relato precisamente que o Igor estava a falar pelo lado de Aveiro, também se viveu pelo lado do Campo Maior, como é óbvio, e é um relato muito giro, que eu vou tentar encontrar aqui na minha papelada. Pareço José Gomes Ferreira, falar de economia. Eu vou tentar encontrar aqui, ora, cá está, em que mostra que as pessoas do Campo Meirense aqui em Alegre, Cavaqueira, e o autor do texto diz o seguinte, que eu vou dizer aqui qual é o nome do autor do texto, só um segundo, que é isto é importante referirmos, darmos o crédito a quem o tem, que é o Francisco Galego e o Joaquim Folgado. E eles dizem o seguinte: todos equipados a rigor com t-shirts, cascóis e bandeiras, indispensável geleira com petisco e boa disposição quando baste. Lá foram os alentejanos para o Jamor. Logo ao princípio da manhã, no Jamor, o ambiente já era de festa, com o Real Alentejano promovido pela Delta Cafés, patrocinador do clube, já preparado. O cheiro das sardinhas e febras assadas fazia-se sentir, e no palco começavam a ouvir-se as vozes dos artistas alentejanos que se juntaram a esta manifestação. Milhares de alentejanos vindos de todos os cantos do país, inclusive do estrangeiro, encontraram-se numa festa que era a sua, bem ao seu jeito, com simpatia, humildade, fraternidade e, acima de tudo, amizade. Foi memorável. Todo o Alentejo viveu este jogo de uma forma muito intensa, e é importante referir que desde que o Campo Meirense abandonou as lides do futebol de elite, que o Alentejo não teve mais nenhuma equipa representada no principal escalão de futebol português. E, portanto, foi um momento único, e deve ser eternizado. Infelizmente, o Campo Meirense passou por um processo muito, muito difícil. Neste momento, tem muitas modalidades, muitos atletas de várias modalidades e atletas de formação de futebol também, mas infelizmente não voltou às lides do futebol principal. Mas foi de facto marcante, e há relatos deliciosos sobre essa final. Uma final vivida por duas pessoas em especial esta noite, obviamente não foram só por eles, e eu vou fazer aqui um processo de gestão entre o Armânio e o Igor para poder chamar aqui à linha da frente, digamos assim, que é uma expressão agora usada recorrentemente nos últimos dias, mas neste caso não tão perigosa como noutros casos. E vou então agora o Armânio vai descansar aqui um bocadinho. Armânio, já voltas, e vou puxar agora aqui o Palazzi e também o Ricardo Sousa. Eles aqui estão, dois dos protagonistas desta final. Boa noite ao Palazzi, boa noite ao Ricardo também. O Ricardo ainda hoje vestido a preceito, com o emblema do Beira-Mar ao peito. E de facto também para vocês, claro está, vimos aqui os relatos do Igor e do Armânio, que viveram de fora essa final, mas para quem esteve lá dentro também é um momento incrível. Podemos começar pelo Palazzi, que hoje também está aqui equipado, não com o emblema do Rio Ave, do Beira-Mar, mas com fones e também um speaker de alta qualidade. Pois, olá, boa noite a toda a gente. Sim, foi um dia especial e realmente temos muito boa recordação desse dia, não é? Porque as 3 semanas anteriores tinha sido bastante duro, porque tínhamos descido. Neste ano, ao contrário de muitas vezes, a taça tinha se jogado 3 semanas depois do fim do campeonato, e como tínhamos descido na última jornada
o ambiente não era, principalmente a primeira semana, não era do melhor. Pelo contrário, e esse dia foi o dia realmente inesquecível. Ricardo, um dia inesquecível, já vimos ali, o Arménio mostrou aquelas fotografias que tu nunca esqueceste seguramente, aliás, mais do que as fotografias daqueles momentos de festejo, porque tiveste a particularidade de conquistar este título, tu como jogador e o teu pai como treinador, obviamente. Nem sei se há algum caso semelhante na história do futebol português ou mundial, se calhar há, mas neste caso será também a maior memória numa situação deste género. Sim, antes de mais, boa noite para todos. Obrigado pelo convite, Tiago, mais uma vez. Falar do Beira-Mar é sempre bom, nunca vou dizer que não. Relembrar desse dia muito menos, porque foi a maior conquista da minha vida, não só por ser o Beira-Mar, mas também por ter o meu pai no banco de suplentes. A festa que se viveu, foram, como o Palazzi disse, foram semanas difíceis, porque o campeonato acabou e tivemos 3 semanas à espera do jogo da taça, onde só uma equipa com uma perseverança e com um sentimento de pertença muito grande conseguiria ultrapassar as dificuldades que foram vividas naquele dia. Não esquecer que houveram 3 expulsões, e também já o disseram, houveram 3 expulsões nesse jogo, mas a expulsão do Capairense foi aos 95 minutos de jogo. Tivemos a jogar com menos 1 desde os 59, com menos 2 desde os 79. Tivemos que dar a mão, tivemos que nos fazer ver e crer naquilo que verdadeiramente simboliza o Beira-Mar. O Beira-Mar sempre foi uma equipa de sofrimento, foi uma equipa que nunca recebeu nada de ninguém, sempre que teve que trabalhar no duro para conseguir aquilo que quer, e essa conquista foi uma conquista à imagem de um Beira-Mar depois de tanta dificuldade que foi vivida perante uma época muito difícil. E Palazzi, memórias desse jogo, o Arménio e o Igor há pouco falávamos das tuas defesas impressionantes, de facto, e agora com isto que acrescentou também o Ricardo, de facto era importante ter ali uma grande exibição, mais do que nunca, para conseguir também ter este troféu nas mãos. Sim, claro, de certeza, como o Ricardo se lembra, de todas formas, todos nós lembramos do jogo que nós fizemos. Foi um jogo realmente de sofrimento, principalmente a segunda parte, e para falar pessoalmente, eu comecei esse jogo um bocado, tinha tido, quando nós empatamos contra, já não me recordo contra quem foi na última jornada, Ricardo, ajuda-me. Salgueiro. No Salgueiro, sim, exatamente. Tinha tido, vamos dizer, um dia um bocado mau, e tinha, principalmente no quarto golo, tinha algumas culpas, para não dizer toda, e vivi muito mal a primeira semana. Achava que uma parte da descida era um bocado por culpa minha. Todos os dias pensava nisto. Aliás, o Ricardo sabe perfeitamente, porque depois do jogo nós fomos comer no restaurante, ele, mas o pai, porque também era um bocado o filho, também, era a segunda filha, ninguém sabe, mas era um bocado o filho do Mister. E quando entrei nesse jogo, entrei com um sentimento um bocado de revolta, e do sentimento de que tinha que fazer algo mais nesse jogo para podermos ganhar. Por acaso correu bem, até podia ter corrido mal, mas foi um sentimento um bocado diferente daquilo que eu estava habituado a entrar em campo, porque realmente a descida pesava muito. E Ricardo, o golo, que acaba por ser decisivo, obviamente todos os jogadores querem ser protagonistas. Para o Palazzi era mais difícil marcar um golo, não digo que não fosse possível, mas era mais complicado. Mas claro, toda a gente quer ajudar a equipa, quer unir-se nos momentos que é necessário, como tu sublinhaste também, devido às circunstâncias do jogo. Mas teres a oportunidade de marcar o golo, e vimos também já aqui a forma apaixonada como o Igor e o Arménio falaram sobre esse momento, para ti foi neste caso a cereja no topo do bolo. Sim, era normal que todos nós gostávamos de decidir o jogo, mas o mais importante era algum de nós o conseguir fazer. E eu fui felizardo de eu conseguir fazer. O Palazzi fez uma grande exibição nesse dia. Ele de vez em quando esquecia-se dos braços, mas nesse dia ele levou os braços. Fez uma grande exibição, ajudou-nos a conquistar um título que nunca mais na história vai ser esquecido pelo Beira-Mar ou pela cidade de Aveiro.
eu fui um felizardo por fazer os golos, mas só o consegui fazer e nós só o conseguimos festejar, e esse golo só tem o significado que tem, por aqueles jogadores que jogaram, termos dado as mãos e, independentemente das dificuldades, em certa parte do jogo dizermos este jogo vai ser nosso, esta taça vai ser nossa e nós não o vamos deixar escapar. Penso que esta taça é definida e esta vitória é definida pela grande capacidade de sofrimento e pelo grande grupo de trabalho que o Beira-Mar nesse ano possuía, e nós tínhamos no grupo de trabalho. Foi um grupo que, independentemente de nessa altura ter descido de divisão, muitos, grande parte deles transitaram para o ano a seguir e ajudaram novamente o Beira-Mar a subir novamente o patamar, e ficamos na história de Aveiro, ficamos na história do Beira-Mar, pelo compromisso que nós tínhamos para com o clube. Igor, estás à vontade de fazer qualquer questão, se assim considerares, mas deixa-me só fazer mais uma pergunta ao Palazzi e ao Ricardo, porque obviamente falamos de uma final Beira-Mar Campairense. Para os mais distraídos, mesmo para aqueles que estão contextualizados com o futebol na altura, podem pensar, bem, o Beira-Mar ganhou porque era contra o Campo Maiorense, se fosse contra outra equipa isso não aconteceria, embora a história já nos disse, até mais recente, de equipas dos três grandes, imaginemos na final do Sporting contra o Aves, por exemplo, e acaba por vencer o Aves. Mas a equipa do Campo Maiorense também é do Beira-Mar, obviamente temos aqui dois exemplos, Palazzi e Ricardo Sousa, mas estamos a falar de dois grupos de trabalho que tinham bastante qualidade. Tínhamos Marco Almeida e Rogério Matias, Kim Machado, por exemplo, no Campo Maiorense, mais o Laelsen, Demétrios, que acabaria por ser campeão anos mais tarde no Boa Vista, Isaías também, o mítico camisola 10 do futebol português. Do lado do Beira-Mar, para além do Palazzi e do Ricardo, Jorge Neves, também Gila Lobão, temos também Fari, por exemplo, entre outros, Carlos André, eram jogadores de qualidade também de lado a lado, e por isso não foi uma final, Ricardo e Palazzi, com menos qualidade por estarem nomes ou clubes que não estão dentro daqueles três grandes que toda a gente fala no futebol português. Olha, nesta taça, eu me recordo que foi a apelida da Taça dos Pequeninos, naquela altura. E nós se me recordo bem, acho que na semana anterior, os jornalistas muitas vezes não perguntavam sobre a taça, falava sempre da descida e tudo isto, até nós entramos em blackout. Acho que foi uma semana ou 10 dias, não me recordo muito bem, mas nós deixámos falar por imprensa, principalmente para tentar ficar focado naquele jogo, e também fomos embora 2 ou 3 dias antes em Lisboa para um hotel na Costa Caparica. Mas geralmente havia bom jogador de parte ou outro, mas quer se quer não, por isso será sempre a história da Taça dos Pequeninos, mas por nós, para mim, pouco me importava. Importava era ter jogar essa taça e principalmente a ganhar. E há pouco o Ricardo não esteve na final, mas também era um elemento que fazia parte do plantel do Beira-Mar, por exemplo, Marco Caneira, que teve a carreira que também teve e estava lá e tinha a mesma idade que tu, eram da mesma geração. Percebes aqui um punhado de jogadores, e podemos falar de outros, com muita qualidade e que também transportaram essa qualidade mesmo para este jogo no Jamor, um palco que toda a gente quer pisar na final da taça. Sim, nós tínhamos um bom grupo. Eu e o Caneira chegamos a meio da época, emprestados, eu emprestado pelo Porto e o Caneira emprestado pelo Sporting. Infelizmente não fizemos parte do percurso do Beira-Mar a partir do momento que chegamos, porque nesse ano disputou-se o Mundial Sub-20 na Nigéria e nós abandonamos o Beira-Mar, penso que 1 mês e meio, perdemos 6 ou 7 jogos importantíssimos para disputar o Mundial pela Seleção Nacional. Quando chegamos, tínhamos uma tarefa difícil pela frente, conseguimos desempenhá-la no melhor das nossas funções e infelizmente não foi possível salvarmos o Beira-Mar da descida desse ano. Felizmente também para mim não tive a infelicidade que o Caneira teve não disputar a final da taça por o contrato dele ter sido mal feito na altura pelo Sporting e dele não poder disputar a final da taça por o contrato dele já ter expirado. O Caneira ia ser titular, teria sido também uma ajuda, foi uma vitória também dele. Nós tínhamos as nossas peças importantes, mas como o Palazzi disse há pouco, acho que
se metêssemos na balança o favoritismo nessa final da taça para o Campo-Mairense ou para o Beira-Mar, penso que 90% das chances seriam do Campo-Mairense vencer a taça, porque era uma equipa financeiramente muito mais forte, uma equipa que investiu fortemente com nomes capazes, com nomes que já tinham jogado nas melhores equipas em Portugal, com valores emergentes. Relembro-me perfeitamente que essas 3 semanas foram difíceis, primeiro porque vínhamos da descida. A primeira semana foi uma semana muito sobrecarregada pelo negativismo, e as outras 2 semanas andamos a levar com os jornalistas único e simplesmente a dizer-nos que pronto, aquilo que nós líamos era que o Beira-Mar ia disputar a taça, mas basicamente que a taça já estaria entregue. Neste ramo, o fator psicológico do treinador que nós tínhamos já à nossa frente, que tenho sorte de ter sido meu pai, conseguiu-nos retirar toda a pressão que nós tínhamos em cima dos ombros, tanto da descida como do favoritismo para este jogo, conseguiu-nos motivar para aquilo que nós queríamos, uniu muito o grupo, com 2 saídas que nós tivemos antes do jogo da final da taça, entre o último jogo do campeonato e o jogo da final da taça, deu um murro na mesa, e isso acabou por nos unir para nós fazermos uma final à nossa medida. Vou passar já a bola ao Igor para também aqui colocar algumas questões, mas deixem-me só apenas sublinhar aqui algumas mensagens que vamos tendo, e podem participar, podem até colocar questões no nosso painel, aqui com o Igor neste momento, também o Arménio Santos estará de regresso dentro de alguns momentos, Palazzi e Ricardo Souza. O Joaquim Sequeira diz-nos boa noite ao painel. O João Vicente sublinhou há pouco que nasceu no início dos anos 90, não se recorda ainda desta final, mas entretanto também já foi pesquisar sobre isso. O Ângelo Valente diz grande Palazzi, grande Ricardo. O José Ferreira também manda mensagens, e o Hugo Ferreira diz boa noite, falta o Fari golo. Neste caso o Fari não marcou o golo, foi o Ricardo, mas também já mencionámos obviamente que era um dos expoentes máximos, e até pela campanha ou pelas campanhas que fez ao serviço do Beira-Mar, depois acaba por dar também transferir-se para o Boa Vista, e na altura o Boa Vista de competições europeias, de campeão e de Liga dos Campeões. Temos aqui também o João Vicente a dizer deve ter sido a última edição da taça que não teve nenhuma equipa grande a partir dos oitavos de final, e depois aqui também a acrescentar essa mesma informação com o Porto caiu nas Antas frente ao Torriense, Sporting em Barcelos e o Benfica em Setúbal. O Sporting de Braga também caiu em campo maior por 3-2, mas na altura o Sporting de Braga não era a potência que é hoje em dia. Tem Marcial também deixa aqui uma mensagem, boa noite para todos. Igor, passo-te agora a bola para também fazeres aqui alguma pergunta nesta dupla vencedora da taça em 98 e 99. Sim, eu tenho sempre, ainda bem que apanho o Ricardo Souza, eu já falei com ele algumas vezes, na altura, quando estava noutro sítio que não no 00, mas nunca lhe pude perguntar, e queria lhe perguntar agora, porque aquele golo que ele marca é um golo quase tirado de escrito, ou seja, é um jogador que é escardino, que vem da direita para o meio, mete a bola em arco, encostado ao posto. Eu queria só perceber se aquilo foi... o que é que ele pensou no momento, se ele percebeu que o guarda-redes estava relativamente mal colocado e tentou meter o arco, o que é que passa na cabeça de um jogador num golo e agora foi... ok, vai voltar o... perceber o que é que ele pensou no momento em que faz o remate, em que jogada. Alguns problemas em ouvirmos na totalidade o Igor, mas Ricardo, acho que percebeste a ideia da questão. Sim, foi aquilo vem de nós, é algo que não é algo que não se treina. Foi como eu disse há pouco, nós estávamos a passar por dificuldades, na altura estávamos com menos um jogador, na segunda parte estávamos a sentir dificuldades em chegar perto da baliza do Campo-Mairense, todas as vezes, e nós sentíamos que todas as vezes que ultrapassávamos o meio campo e todas as vezes que chegávamos a 20 metros da baliza do Campo-Mairense, teríamos obrigatoriamente que arriscar. Sentimos que nessa altura só a criatividade individual de cada um de nós que nós tínhamos é que podia resolver o jogo, e eu naquela altura, a partir do momento em que o Fusco me passa a bola, sinceramente, olhei para o lado, já não vi
jogador nenhum à minha volta da minha equipa, do Beira-Mar. Vi um mar de jogadores do Campo Mairense, eram 6 ou 7, mas eu senti que era o meu momento, senti que era o momento de arriscar, senti que era o momento do Beira-Mar e felizmente foi a atitude certa e felizmente deu o golo. Não quero dizer que aquilo resulte sempre, mas é cada vez mais, e aquilo que eu digo, no futebol temos que correr riscos e nós estando a 10, 15, 20 metros da baliza temos que arriscar, porque só faz golos quem arrisca, e se eu não tivesse a arriscar, se calhar não teríamos festejado a taça e o Beira-Mar não tinha uma taça no seu currículo. Entretanto, o Igor, que está só com algumas questões em termos de ligação, acaba por cair, mas vai reerguer-se e vai voltar. Arménio, já aqui está connosco, não sei se tens aí na Algibeira também algumas questões para o Ricardo e para o Palazzi, protagonistas desta grande final 98-99 entre o Beira-Mar e o Campo Mairense, e aqui já foi dito resolvido com as defesas do Palazzi, com o grande golo do Ricardo e com as expulsões também para os dois lados. Houve de tudo no que diz respeito às emoções. Sim, o árbitro foi o Lucílio Batista e foi um jogo que teve alguma polémica. Mas eu gostava de fazer a contextualização. O ano de 99 foi um ano bastante giro no futebol mundial. O Porto foi pentacampeão, a primeira vez que uma equipa foi campeã. No panorama europeu houve aquela grande final entre o Manchester e o Bayern de Munique também nesse ano. Em Barcelona. Foi um ano de grandes finais. Em Espanha foi o Barcelona que foi campeão com o Figo e o Vítor Bahia, ao lado do Rivaldo, que foi o melhor jogador do mundo. E o Vieri foi o jogador mais caro de todos os tempos na altura. Foi transferido da Lazio para o Inter por 35 milhões de euros, na altura 7 milhões de contos. Isto só uma curiosidade. Há pouco falou-se sobre a equipa do Campo Mairense e falaste da qualidade das duas equipas, pelo facto de não estarem nenhum dos três grandes representado na final, se poderia representar uma quebra de qualidade. Nada disso. Para além dos jogadores que foram referidos, a equipa do Campo Mairense era uma equipa que tinha um futebol de ataque, marcou muitos golos nessa edição do campeonato. O Demétrios foi o terceiro melhor marcador atrás do Nuno Gomes e de Jardel, portanto era um jogador muito competente. E para quem não se lembra, tinha só o Isaías ao lado dele, tinha outro jogador muito bom que era o Wellington, tinha o Laelson, que era outro brasileiro, que obrigou o Palazzi a fazer uma defesa a futsal. Na altura ainda não se usava muito, mas ele fez uma defesa a futsal logo nos minutos iniciais. E portanto, falta de qualidade não existiu. Existiu foi taça, que, como disse o Igor no início, na altura a probabilidade de acontecer isso era maior, porque não havia aquela coisa das meias finais a duas mãos, que foi uma invenção que fizeram e que torna muito mais difícil uma equipa dita não grande chegar à final. Mas para terem noção da importância do feito do Beira-Mar, só 10 equipas, para além dos 3 grandes, é que venceram a Taça de Portugal. Depois dessa final, nunca mais aconteceu uma final sem os grandes. Antes dessa final, só 9 anos antes é que tinha havido uma final sem os grandes, e depois temos que recuar até 76 e depois temos que recuar ainda mais até 42, o que significa que em 80 finais da Taça de Portugal, só por 5 vezes é que houve finais sem os 3 grandes. Isto diz bem da qualidade e da dificuldade que houve para estas duas equipas chegarem à final. Mas, como alguém disse, foi isso que permitiu que ainda hoje, em 2020, nós estejamos a falar desse jogo. Sobre o gol do Ricardo, há 2 pormenores no gol que a mim, enquanto adepto de futebol, me encantam. Primeiro é a troca de pés que ele faz. Ele faz ali uma trocazinha de pés, quando ele sente que tem que ir para a baliza, que é espetacular. E depois faz o remate em folha seca, mas a bola bate na malha lateral pelo lado de dentro, como é óbvio, mas dá um efeito fantástico no gol. É lindo, lindo, lindo. Havia um treinador que costumava dizer que o gol era mais bonito se a bola batesse na barra ou no poste primeiro, e ele ainda foi mais bonito porque ela descreve um arco e entra pelo lado dentro da malha lateral. Foi incrível. E depois os adeptos do Beira-Mar estavam atrás da baliza, o Palazzi se lembram disso, mas estavam atrás da baliza. Foi um momento incrível.
Palazzi, deixa-me só falar, Palazzi, sobre aquela defesa que estava a falar ali o Armânio, de futsal. Não sei se tinhas também esse background no que diz respeito à tua formação, aos teus treinos, mas como é que foi também esse momento para ti? Quando nós jogamos, a gente não se apercebe nada, não é? Tentamos nos fregô-lo. Por acaso até nem foi aquela defesa que tu falas, acho que é o remate de Leidson, acho que foi 5 ou 6 minutos antes do golo do Ricardo. Foi na segunda parte, se estamos a falar a mesma defesa. Sim, é no início da segunda parte. Sim. E são momentos, acho que mais sorte que outra coisa, porque a bola é um cruzamento do segundo posto, eu estou a voltar o mais rápido possível para fechar o posto do outro lado, ele tenta meter a bola em contra-pé e a bola batendo nos pés. São dias. Ali não há como explicar, o mesmo golo que o Ricardo, o golo que marcou o Ricardo, ele bastante fez isto 1000 vezes e marcou 100 e 900 vezes não entrou. E assim, são momentos, são dias, são momentos da nossa história, do momento dos jogos que fazem com quem ganhamos, perdemos e chama-se um bocado a sorte do jogo. A gente queríamos ganhar, fizemos tudo para ganhar e tivemos aquela pontinha de sorte. Porque sem este pontinho de sorte não há vitória, não há grande feito. Deixa-me só dizer também que temos aqui, pela primeira vez, um convidado, o Ricardo neste caso, que consegue estar aqui neste painel. Eu ia fazer-lhe agora uma pergunta, mas ele próprio já respondeu nos comentários. Tínhamos aqui o Hugo Ferreira, que é um adepto do Boa Vista e por isso também tem essa ligação ao Ricardo Sousa, porque também passou pelo Boa Vista, e que perguntava se tinha sido o clube, o Boa Vista, onde o Ricardo tinha marcado mais golos, isto antes da ida para a Bundesliga, e de facto eu também já tinha confirmado 14 golos nesse ano, em 2003-2004, no Boa Vista, mas também no Beira-Mar, obviamente, essa ligação forte com a equipa de Aveiro durante bastantes temporadas. Por isso, Ricardo, está perguntado. Agora o Palazzi a dizer que um lance daqueles em 1000 marcavas 100, falhavas 900, não sei se há aqui algo... Olha, quando falei 100 para ser simpática. Não, era normal, é normal nós falharmos, é de sinal que nós tentamos, e só com os erros no futebol é que nós vamos evoluindo. É arriscar, é tentar, é ser perseverante, é querer continuar a tentar, é querer continuar a arriscar. Eu sempre fui um jogador que durante as épocas sempre fiz muitos golos, mas também porque arrisquei muito. Eu sentia e as pessoas diziam que eu era garganeiro, que eu ali à entrada da área não passava a bola a ninguém, única e simplesmente via a baliza. Normalmente isso acontece com os pontas de lança, mas eu sentia que era um bocadinho assim, era um bocadinho egoísta. Em certa parte do jogo. Acho que já vinha de mim, mas o que é certo é que eu conseguia sempre fazer acima de 10 golos por época e senti que não devia mudar essa minha vertente. Em termos de treino, trabalhava muito, queria muito fazer golos, e pronto, e depois ser para o Beira-Mar, fiz muito golo pelo Beira-Mar, fiz muito golo pelo Boa Vista, mas também fiz muita assistência. Relembrar que num dos anos depois de regressar ao Beira-Mar, tivemos um melhor marcador do campeonato português, que foi o Fari, à frente de Simão Saborosa, à frente de Decos, também porque tínhamos jogadores que eu conseguíamos servir bem. Eu lembro-me de mim, do Juninho, muitos jogadores que também conseguiam servir em condições, e isso são coisas que se trabalham e são coisas que se treinam, mas penso que no final de tudo acho que tem que vir um bocadinho de nós próprios. E Ricardo, mas também esta relação que existe, e percebe-se, há pouco o Palazzi a começar a responder, começaste logo com um sorriso nos lábios, estas relações que vocês têm, neste caso entre vocês os dois, mas podia ser entre outros elementos desse e de outros grupos, é também importante. E as brincadeiras que existem nos balneários, ouvimos aqui alguns relatos do Ricardo e o Martelinho, entre outros, no Boa Vista, no Cheinho com o Cândido, o Rui Ferreira e o Lixa também tivemos aqui na quinta-feira, e o Palazzi também jogou com ambos no Vitória. Esses momentos também são importantes, e apesar do momento pesado no final do campeonato, antes da taça, também são importantes para depois vocês estarem mais unidos do que nunca também, por exemplo. Sim, sem margem para dúvidas, e sinal disso é que nós acabamos por descer divisão num jogo
em que empatamos, em Viedal Pinheiro 4-4, em que jogamos sem guarda-redes esse jogo, que ele esqueceu-se de levar os braços, e nós gozávamos com ele durante a semana, mas aquilo que nós tentamos era levantar-lhe a cabeça, porque sabíamos que se calhar ele naquele jogo tinha-nos tirado 2 pontos, mas deu-nos muitos pontos durante a época. São jogos que acontecem, e as nossas brincadeiras eram boas, como eu já disse, foi dos melhores grupos que eu passei enquanto profissional de futebol, porque as brincadeiras fazem parte do nosso grupo, fazem parte do futebol, mas quando existe cumplicidade entre as brincadeiras, acaba por ser muito melhor. O Palazzi sabe que era dos meus melhores amigos em termos de futebol. Não havia limites para as nossas brincadeiras. Muitas vezes a estupidez reinava entre nós. Podes contar, Ricardo, podes contar. Não. Mas são coisas que nós vamos guardar e vamos recordar para sempre. Não há assim nenhuma história daquelas que se podem contar, eu sei. As minhas cortadas, por exemplo, isto era uma especialidade do Ricardo, é cortar as minhas, cortar as pequinhas. Não, eu tenho uma boa do Palazzi para contar. Nós fazíamos todo o tipo de brincadeira. A minha mulher já foi-me se deitar, pode contar. Fazíamos todo o tipo de brincadeiras no balneário, e o Palazzi nesse ano tinha um carro pequenininho, que tinha muita dificuldade em andar com ele, então não gostava que ninguém brincasse com o carro dele. Um dia estava no balneário e fui ao posto médico, eu peguei nas chaves do carro dele, e consegui meter o carro por onde ele não conseguia tirá-lo a seguir. Consegui metê-lo no parque da cidade, aqui em Aveiro, no Parque da Macaca, perto do lago, e ele queria tirar o carro de lá e não conseguia tirar. Houve depois, descobriste, Palazzi, que tinha sido o Ricardo, e houve alguma resposta? Sim, mas isto aqui, houve muitas coisas, aconteceram muitas coisas. Não, para não falar em brincadeira, estupidez, realmente o sucesso desse Beira-Mar, a essência desse grupo, era isto, a amizade, é o grupo que nós criamos, porque o Ricardo vem um ano, foi-se embora, voltou, depois ficou mais anos, e depois até eu que me fui embora, mas a essência desse grupo, a maior parte do jogador, nós chegamos quase todos em 96 e criamos um grupo. Nós subimos o primeiro ano, subimos o segundo, deixamos, voltamos a subir, ganhamos a taça, e este grupo, e o António, o Mísser, era muito importante por isto, porque ele criava um ambiente e queria que os jogadores sejam amigos, e isto não é parecer o Ricardo, nem estar aqui, mas o Mísser teve muita importância na vitória e na construção desse grupo, desta amizade que a gente tinha entre nós, porque realmente depois da descida, depois da primeira semana, da forma que aconteceu, que quase ninguém falava entre uns outros, nosso treino era quase porrada em toda a gente, só alguém que tinha a calma dele e como dizer, e a forma de falar que ele tinha para nós, que podia fazer algo, que podia fazer um bocado mudar a nossa cabeça, porque nós lembramos da festa, da vitória, mas muitas vezes me recordo dessa semana antes das taças, que foram muito, muito duro. E se calhar a essência da nossa vitória foi nesses dias. E também há pouco falamos do Caneira, e também isso foi algo que nos deu força, porque o Caneira soube que ele não ia jogar a taça ou no próprio dia ou no dia anterior, não me recordo muito bem, se calhar o Ricardo pode segurar melhor, mas o Caneiro chorou à nossa frente, estava no balneário, estava a chorar porque não podia jogar, porque o Sporting não tinha feito bem como que chama, o contrato, mas acho que havia uma forma de se poder ele jogar, e o Sporting não quis, enfim, pelo menos foi assim que não foi contado, e tudo isto também fez com que nós entramos um bocado com mais vontade, e também por ele, que assim que não são histórias pequeninas, mas que fazem o fim alguma coisa de grande, que fez com que a gente tinha ainda mais força para jogar esse jogo. Armênio, não sei se tens aí também mais alguma questão. Temos também o Igor já preparadíssimo para regressar aqui à titularidade. Não, eu queria perguntar, pode ser ao Ricardo ou ao Palazzi, qualquer um dos dois. Pode ser aos dois também. Pode ser aos dois, exatamente. Qual é que foi o momento em que sentiram
que iam ganhar a final da taça, porque foi um jogo muito, muito atribulado, como foi dito. O Beira-Mar ficou com menos um jogador, depois com menos 2 jogadores. Sentiram logo que iam ganhar quando o Ricardo faz o gol e pensaram, a partir de agora ninguém nos tira a taça, ou foi mais perto do final? Eu sou sincero, eu acho que eu saí, fiz o golo e passado uns minutos saí, penso que saí aos 77 ou aos 78, a faltar 12 minutos 77. Para o fim, e passado 1, 2, 3 minutos acaba por ser expulso o nosso segundo jogador, o Jorge Neves acaba por ser expulso. Eu penso que foi nesse momento da expulsão do Jorge é que eu senti que nós nunca mais iríamos perder o jogo, porque senti que a malta deu as mãos de tal maneira que era impossível o Campo-Mairense lá conseguir chegar, e isso foi provado, porque depois da expulsão do Jorge Neves, independentemente de estarmos a jogar com menos 2 jogadores quase até ao fim, porque o René Rivas foi expulso já aos 94, aos 95 minutos de jogo, o Campo-Mairense quase que não teve oportunidades claras de jogo, de golo. Se teve oportunidades antes de nós fazermos 1-0, depois do 1-0 foram raras as oportunidades boas e flagrantes que o Campo-Mairense acabou por ter. Por isso eu acho que o momento principal da final, e aquele momento em que eu digo a partir deste momento o Campo-Mairense não consegue lá mais chegar, foi depois da expulsão do Jorge Neves aos 79. Com 2 jogadores a menos nessa altura do Beira-Mar, e mesmo assim consegue garantir. Palazzi. Não, eu quando o Ricardo marcou pensei, não, nunca mais, já agora hoje está fechada isto está fechado, não entra mais nada. Mas sinceramente quando o Jorge foi expulso já não estava assim tão seguro. Não, e realmente só mesmo quando o árbitro apitou mesmo o fim que foi alívio, porque eles não criaram muita oportunidade de golo, mas as bolas voavam por aí. Estava sempre a passar para a frente. Estavam sempre a rondar. Chutaram muitas vezes a baliza, não acertaram o alvo, mas os 5, 6 últimos minutos foram... Por nós em campo foi um bocado... A gente gritava uns aos outros. Parecia meia hora, não é? Meia hora, pois é o mínimo. Temos aqui mais comentários. Vou agora a trazer aqui, fazer uma troca por troca com o Armani e com o Igor. Vai regressar o Igor novamente, agora com a promessa de ter uma internet mais forte, e por isso a imagem já está melhor. Agora, mas temos aqui também o Ferreira e o Emanuel Neves aqui a falarem sobre Sacha Simic, também um jogador que foi lançado desde o banco nesse jogo, e a dizer que também era um craque. Havia aqui a discussão se ele era médio ou avançado, e aqui também a sublinhar a qualidade do plantel do Beira-Mar dessa temporada. Igor, queres atirar para mais questões? Sim, queria falar aqui com o Palazzi e com o Ricardo sobre o percurso, não só sobre a final, mas sobre o percurso, porque isto, tal como já falámos aqui, isto foi uma Taça de Portugal que foi diferente. O Sporting cai logo na 4ª eliminatória com o Gil Vicente, depois na 5ª eliminatória cai o Benfica com o Setúbal e o Porto com o Torriense, e o Beira-Mar tem aqui 2 eliminatórias onde consegue com alguma tranquilidade passar, 4-2 ao Futebol Benfica na 4ª eliminatória, depois um 7-0 aqui, e depois entra aqui, quando chega aos oitavos de final, já não há grandes. Eu queria tentar perceber quando é que vocês olharam uns para os outros e disseram, não, a gente podemos fazer aqui a história, porque já não estão os grandes, digamos assim. O Beira-Mar, só para contextualizar quem nos está a ver, o Beira-Mar teve 2 desempates, porque antigamente, quando havia um empate, o jogo ia a prolongamento, mas depois não havia penaltis, havia um segundo jogo, e o Beira-Mar empata com o Leiria, depois ganha nos desempates, isto nos oitavos, nos quartos de final ganha o Moreirense, e depois na meia-final joga com o Vitória de Setúbal. Curiosamente o Ricardo Sousa faz o golo que também apura o Beira-Mar para a final, portanto o Ricardo marca na final e o golo que mete o Beira-Mar na final. Mas eu queria perceber, junto dos dois, quando é que olharam uns para os outros e disseram que estava aqui aberta a porta para fazer história. Eu penso que, sinceramente, a partir do momento em que
começamos a pensar que seria possível lá ir, não foi a partir do momento em que os grandes caíram. Foi a partir do momento em que se conseguiu ganhar o jogo em Leiria. Empatamos com o Leiria em casa, fomos fazer o desempate a Leiria, numa altura difícil, porque tínhamos alguns jogadores lesionados. Eu e o Caneira não pudemos ir fazer o jogo a Leiria porque já estávamos ao serviço da Seleção Nacional e a Seleção Nacional não nos permitiu fazer esse jogo em Leiria. Depois desse jogo em Leiria sentimos sim que perante as equipas que estariam à disposição, fosse em casa ou fosse fora, que nós iríamos disputar todos os jogos olho no olho. Tivemos a sorte de ter 2 jogos, mais 2 eliminatórias em casa, penso que foi com o Moreirense em casa. Sim. Não, Moreirense foi final. Moreirense primeiro fora, 1-1, e depois resolvido em casa, e depois a vitória de Setúbal. Exatamente, a meia-final com o Setúbal. Por isso, acreditamos a partir desse momento em que os grandes caíram, que nós conseguimos superar-nos perante o Leiria com tanta contrariedade. Nós sentimos que talvez conseguíssemos lá ir e que talvez esta final fosse nossa. Isso constrói-se dia após dia. E não é um Leiria qualquer, orientado por Mário Reis. Ricardo Silva marcou para o Leiria, para o Beira-Mar, Jorge Neves e também Cristiano. Foi Cristiano e Jorge Neves, assim é que foi essa ordem. Um Leiria com Bilro, com Ricardo Silva na altura, Sérgio Nunes, Baquero, Bouzela, Dinda, João Manuel, Leão, nomes clássicos também do futebol português. E o gol do Beira-Mar, só para dar este contexto, o gol do Beira-Mar chega aos 88 minutos, portanto já muito perto do fim, se calhar também ajuda a aumentar essa crença. Mas o Jorge chutou minuto 85, a bola demorou 3 minutos para chegar lá. Com um pé esquerdo terrível. O remate fortíssimo do Jorge. Palazzi, mas para ti também foi esse o momento, esse o clique para o grupo? Eu acho que... E na altura ainda estava em aberto a luta pela manutenção na... Sim, mas acho que também há uma coisa que quanto a mim também nos ajudou um bocadinho, que estávamos muito focados também na manutenção e tirava um bocado de pressão na taça. Na taça era algo demais, vamos dizer. A gente jogava, o importante era o campeonato. Nós, por os dirigentes e por muita gente, não é? Era muito importante, era mais importante até ficar na primeira divisão que ganhar a taça. É por isso que por nós, quando a gente jogava a taça, a pressão não era tão grande, vamos dizer, entre aspas, porque nós queríamos, não é? A gente queria, principalmente a partir dos quartos de final, vamos dizer. Empatamos em Moreira, acho que o Farim marca um penalti, eu acho que o Lúcio Batista também em Moreira. Não sei, tem que se ver, mas marca um penalti no minuto 80 também, no fim do jogo, onde é que, se é um jogo que a gente não devia ter ganho era este, empatamos que não jogamos nada bem, empatamos no fim do jogo e depois se em casa conseguimos a ser melhor que esta equipa, e depois eliminamos o Setúbal que foi a Europa nesta época. Nós não eliminamos equipa grande, mas eliminamos muito boas equipas. Campeão Meirense também lutou todo o ano para jogar a Europa. Leiria também era boa equipa naquela altura no campeonato português. Exatamente, essa vitória por 1-0 também frente à vitória de Setúbal com Marco Tábuas, Pedro Henriques, Quinhas, Zé Rui, Rui Carlos, Mário Loja, Hélio, Tonhito, Cássio Mova, Mamed e Chiquinho Conde. No banco, Braçardes, Chipenda, Freixo, Manuel Carmo e Rui Gomes. O treinador foi Carlos Cardoso. Nomes grandes do futebol português. Temos aqui 2 mensagens antes de passarmos mais por uma pergunta do Igor. O Nuno Quintaneiro diz um abraço para o Palazzi e para o Ricardo e parabéns aos dinamizadores do programa. O Gino Oliveira dizer Demétrios, grande avançado campo-mairense que depois veio a jogar no Beira-Mar. Igor, mais alguma questão para esta dupla? Sim, eu queria perguntar aqui ao Ricardo, que está agora ligado a este novo Beira-Mar, digamos assim, se quando falas com os jogadores, quando falas com obviamente as realidades neste momento são diferentes, mas quando falas com o teu grupo, se recordas esta vitória que nós estamos aqui a falar, como até para motivar estes jogadores que estamos aí na luta para eventualmente subir, vamos ver se as coisas correm bem agora até ao final, bom, se isto
depois de resolvida esta outra questão que estamos a viver. Mas se falas disto com os jogadores, viveste uma época que, como sabes, é histórica para nós no Beira-Mar. Eu não me refiro muito quando falo no passado do Beira-Mar, não me refiro muito à conquista da taça. A conquista foi importante, toda a gente sabe o simbolismo que a conquista tem e que vai sempre ter, e quando os jogadores vêm para Aveiro já trazem isso atrás de si. Eu falo sim no simbolismo que o Beira-Mar tem e na mística que nós tínhamos no passado e que queremos que o Beira-Mar volte a ter. O Beira-Mar era uma equipa difícil de bater, o Beira-Mar era uma equipa difícil de jogar. Sentíamos que todas as equipas que vinham jogar a Aveiro sentiam muita dificuldade, porque nós éramos uma verdadeira fortaleza em casa. Queremos voltar a ser essa fortaleza que éramos no passado, mas nós só o vamos conseguir voltar a ser se conseguirmos ter a mesma mística que tínhamos na altura. Só vamos conseguir voltar a ser se conseguirmos ter jogadores e grupos de trabalho que realmente sintam o clube como se fosse deles, e independentemente de nessa altura nós termos muitos jogadores de fora, poucos jogadores de Aveiro, todos os jogadores que envergavam este símbolo que eu tenho aqui ao peito sentiam o clube como fosse dele, e se tivessem que morrer em campo pelo clube, assim o fariam. E isso é que tornava e tornou o Beira-Mar num clube grande. Isso é que fez com que o Beira-Mar fizesse uma data de anos, penso que depois do Beira-Mar subir, depois dessa descida e depois de conquistar a Taça de Portugal, teve 10 ou 11 anos seguidos na primeira divisão, sempre com campeonatos bem sucedidos. Conseguimos dar a estabilidade que o clube necessitava, e veio do sofrimento e veio da mística que os grupos de trabalho conseguiram dar. Espero que o Beira-Mar, o mais rapidamente possível, consiga obter e ter jogadores os jogadores e o grupo de trabalho que consiga devolver essa mística e que consiga subir de grau atrás de grau para voltarmos a ser aquilo que já fomos no passado. E prova disso... Só uma pergunta aqui ao Palazzi, porque o Palazzi tem uma coisa engraçada, porque depois esteve no Vitória de Guimarães, que é outro clube que tem também esta mística que o Ricardo ainda agora falou do Beira-Mar, e na altura quando o Beira-Mar jogava no Mário Duarte, realmente havia muito aquele espírito de bairrismo ali junto ao estádio, e as pessoas iam muito cedo para o futebol. Eu lembro-me de ser miúdo e os primeiros jogos que fui ver foi no Mário Duarte, e íamos muito cedo para lá e convivia-se muito, era ali uma festa muito interessante, que depois voltou quando a equipa jogou lá nos últimos anos, quando teve esta reestruturação. Mas eu queria perguntar ao Palazzi se em Guimarães isto traçou aqui algum paralelismo, o Beira-Mar, um clube que era tão de bairro, depois o Guimarães, que é um clube que também tem os adeptos que nós sabemos, se ele encontrou uma situação semelhante quando chegou a Guimarães. Não, é completamente diferente. A paixão que as pessoas têm por a cidade, em primeiro são vimaranenses, e depois gosta do Vitória, não é? Mas as pessoas gostam da cidade, são orgulhosos, são mesmo bairristas, e são, como dizer, às vezes um bocado malucos por o clube, por o futebol. Não, a pressão é muito maior. Em Aveiro as pessoas gostavam de futebol. No velho Mário Duarte era difícil por as equipas adversárias ganhar, mas principalmente por a mística do clube em si, do campo que era um campo difícil, pequeno, as condições não eram muitas. É por isso que se calhar mas é uma diferença muito grande entre os dois clubes. Os adeptos do Vitória vive mesmo o futebol, o dia a dia. Ela acorda de manhã a pensar no Vitória, desde essa noite a pensar no Vitória. A pressão aqui é muito grande. Em Aveiro a pressão era pouco. Os adeptos gostavam do clube, mas a pressão não era muito grande. Era diferente essa pressão, mas Palazzi é o clube, o Beira-Mar, primeiro é o clube que te abriu as portas para o Campeonato Português, vindo de França, e é o clube, depois ainda passaste pelo Avanca e foste uma experiência no futebol de praia, mas é um clube onde diz muito. Não, o Beira-Mar diz muito. O Beira-Mar simplesmente fez-me aquilo que sou hoje. Se sou conhecido em Portugal, é evidente que porque tenho chegado a Guimarães, e o Guimarães também deu-me muita visibilidade,
mas se eu pude chegar ao Guimarães é porque joguei no Beira-Mar. O Beira-Mar lançou-me. Fiz 10 anos no clube, 7 anos como jogador, 3 anos como treinador. É um clube que vai ser sempre de forma, eu vejo sempre de forma diferente este clube. É evidente que não tem um nome que o Vitória Guimarães não tem, é verdade, não tem a grandeza, não tem hoje em dia, infelizmente, o Beira-Mar está numa situação um bocado difícil, o Ricardo sabe melhor que eu até, mas era sempre um clube diferente para mim, porque passei 10 anos fantásticos da minha vida. Da minha vida não foram 6 ou 7 anos que vivi lá, morei lá e de todos os anos, mesmo quando nos deixamos, tenho boa recordação. Faltam-me as palavras para dizer o certo aquilo que eu sinto, mas sinceramente será sempre um clube muito importante para mim. E gostavas, claro, que agora com o Ricardo, nomeadamente ao leme da equipa, fizesse regressar também. Fazer a folha ao Ricardo para ser treinador por ano. Mas gostavas de ver o Beira-Mar, obviamente, a subir. Não, é evidente. Isto aqui não há dúvida sobre isto. Desejo muita sorte ao Ricardo. Espero bem que ele consiga subir o clube outra vez em primeira, na segunda liga. Na primeira era ainda melhor, mas ainda tem caminho pela frente e era um significativo muito grande, que seja por ele, por o clube, por a cidade, por a família, porque depois do pai, se ele conseguia levantar o clube outra vez, era fantástico. Era continuar a família a escrever páginas da história. Igor, vou voltar a chamar aqui o Armênio por alguns minutos para mais algumas questões do Armênio aqui e sublinhar que quem está a ver-nos e estarão todos a ver-nos de casa, agora podemos dizer isto à vontade porque está toda a gente em casa, até os nossos convidados, podem nos colocar perguntas através da caixa de comentários. Já temos aqui bastantes comentários, bastantes elogios a esta dupla que marcou a história do Beira-Mar, claro está, e também a história do futebol português, não só ao serviço do Beira-Mar, mas claro, esta página da Taça de Portugal acaba por ser um dos pontos altos da história do Beira-Mar e deles os dois. Armênio, mais alguma questão para colocar aqui ao Ricardo ou ao Palazzi? Sim, mas antes eu gostaria de referir o grupo de adeptos no Facebook, o Beira-Mar Adeptos, a página que se deu algumas imagens, e entre os adeptos que se deram algumas imagens está o Gila, que foi titular no jogo da final, e manda um abraço para todos vocês. A questão que eu gostaria... Ele que também marcou nessa caminhada para a final da Taça de Portugal, também foi importante em algumas das eliminatórias. Sim. Era um central goleador, Gilo, por acaso, de cabeça, porque os pés. O pé dele era a cabeça. O Gila mais importante daquilo que nos deu enquanto jogador, porque tinha muita qualidade, mais nos deu enquanto pessoa, por aquilo que era, por aquilo que transmitia, pela força que dava ao grupo, pela liderança que acabava por ter, porque acabava por ser um exemplo para todos os outros. Ele teve também uma passagem prolongada, 4 temporadas ao serviço do Beira-Mar. E aqui, antes do Armênio fazer a questão, vemos aqui algumas das imagens que o Armênio nos está a trazer. Ricardo, vemos aqui o Palazzi, que normalmente está na baliza, mas já percebemos aqui que ele também ataca bastante, joga muito ao ataque no que diz respeito aos comentários. Não perdoa aos companheiros de equipe. O Ricardo deitou muito a minha, por isto. Eu vingava muito o Palazzi, porque se o Palazzi foi o guarda-redes que foi e fez uma carreira muito boa, e na minha opinião era dos melhores guarda-redes em Portugal naquela altura, e evoluiu muito comigo, que eu fartava-me de fazer golos contra ele nos treinos, até a bater livres. Eu adorava acabar os treinos e ficar a bater livres, porque em cada 10 livres fazia 9 golos, e o Palazzi é uma pessoa muito intempestiva, e eu gostava de vê-lo constantemente aos pontapés e aos murros e às cabeçadas ao poste, por não me conseguir ganhar nenhuma vez. Ricardo, mas esse livro que não marcavas dos 10, atiravas para fora ou era por mérito também do Palazzi?
Já não me recordo, mas também dependia dos dias, que ele havia dias que trazia os braços, outros dias não trazia. Tenho que dizer isto agora, era o teu pai que me dizia deixar entrar, caramba. Não, olha, um ano havia o Ricardo à esquerda, com o pé esquerdo era Cristiano, com o pé esquerda era o Hugo, na segunda liga, este era na segunda liga também do lado direito. Aí chorava, sim senhora, ali neste ano chorei muito, porque era cada gol. E aqui estão a dizer, Palazzi, exime o marcador de penaltis, que também chegaste a marcar pelo Beira-Mar. Mas isso é porque o Ricardo estava aleijado. Só nessa altura, aliás, tens 5 golos ainda em França, ao serviço do Montpellier. Não, está errado isto. Aí está errado? Estou a ver aqui a informação do 0-0. O Igor depois vai tratar dessa informação. Mas 2 no Beira-Mar em 2000, 2001, um também no Vitória. O Vitória de Guimarães, baliza a baliza, certo? Contra o Moreirense, no derby da cidade. Aí fiquei grande, durante uma semana não paguei nada, estava bom. Foi um grande momento para o Palazzi. E também aqui o Ginho Oliveira a dizer, não esquecer o grande central, o Lobão, é outro dos nomes também clássicos do Beira-Mar, que também é associado a estes momentos de conquista. Arménio? Eu gostaria de perguntar, porque quem está de fora fica sempre curioso com estes aspectos. O que é que, do ponto de vista da vossa carreira, mudou com aquela final? Sei que o Ricardo estava mais ou menos, a carreira dele estava mais ou menos encaminhada porque era jogador do Porto, mas o que é que poderá ter mudado com aquela final? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Eram tempos diferentes? Como é que é? Eu penso que acabou por ser tempos diferentes. Na altura eu tinha mais um ano de contrato com o Porto, renovei logo a seguir por mais 5 anos. Mas na altura não se dava as oportunidades como se dão agora. Na altura nós com 22, 23 anos ainda éramos novos, agora se calhar com 27 ou 28 já somos velhos. Mudou pouco, renovei pelo Porto, felizmente ou infelizmente acabei por ter ou não ter oportunidades, mas penso que na minha carreira aquela final pouco mudou. Penso que aquilo que eu vim fazendo durante a época, o Mundial que fiz, o historial que eu fiz, acabei por fazer num final de época muito bom, é que isso sim é que marcou aquilo que vinha para a minha carreira. Palazzi? Também, eu acho que o que mudou foi o título. O fim ali, quando nós vamos ali no 0-0, tem vencedor da taça. Mas não... Acho que em termos de carreira não mudou, dá mais visibilidade se calhar, mas acho que não mudou muito, porque se a gente não tinha ganho essa taça, se calhar há muita gente que tinha ido embora. O feito de, eu pessoalmente tive algumas abordagens e descartei logo, porque como tínhamos ganho a taça, eu disse não, gostava de jogar a Liga Europa com o Beira-Mar, porque naquela altura não havia eliminatória, não é? E depois tínhamos ganho a taça e jogámos contra o Vitesse Arnhem, acho se é isto. O ano a seguir, e para mim era importante ficar no clube para jogar a Liga Europa e voltar a subir. Mas em termos de carreira, acho que não. De todas formas, já estava quase acabada, como o Ricardo disse, estava com os mãos no cotovelo ali. Aqui uma mensagem do Rui Matos que nos diz: o regresso da equipa à cidade de Aveiro fará parte da história aveirense. Como é que foi essa festa depois? Haverá histórias mais complicadas de contar, seguramente, porque isso também os grupos de trabalho são férteis nesses momentos, mas há muita coisa que se pode contar sem mal nenhum. Não, acho que foi como dizer isto, dentro do carro foi uma festa bastante grande, a gente cantava, estávamos felizes, evidente, acho que havia uma... Não, a gente não fizemos muita geneira, porque acho que dentro do... a RTP que estava com a gente, dentro do autocarro, provavelmente nessa altura. Era Ricardo, era a RTP, que era a Marco, sim. Coelho, não? Estava dentro com a gente. Era a RTP. Por isso que a gente brincou, mas não foi nada de excepcional. Depois, realmente, a chegada a Aveiro foi fantástica ali nunca tinha visto tanta gente em Aveiro, nem sabia que havia tanta gente em Aveiro.
quando da entrada da, vamos dizer, da grande rotunda ali na entrada de Aveiro até o Rossio, demoramos meia hora, 45 minutos, realmente foi algo inesquecível, fantástico. Ricardo, as tuas memórias dessa festa? Foi inesquecível porque o tempo que nós demoramos a entrar na cidade de Aveiro para conseguirmos percorrer 200 metros foi inacreditável. Foi inacreditável nós estarmos no Rossio, olharmos em frente e não vermos um espaçozinho vago, tanto de um lado da ria como do outro. Nunca vi tantas pessoas, nunca vi tanta união num clube como vi naquele dia. Fará parte das minhas grandes memórias, fará parte das memórias de quem realmente viveu esse dia, dos beiramarenses todos. Espero que um dia possa voltar a viver esses momentos, porque realmente são aqueles momentos que valem a pena e que nós vamos recordar para sempre. E era para ti também algo inesquecível poderes fazer essa história que o teu pai fez como treinador. Neste caso tinha o filho a jogar, o Afonso também poderia ser uma peça para lá para a frente, mas isso também não era mau. Não era mau, mas isso também não é o importante neste momento, independentemente com o Afonso ou sem o Afonso, aí a replicar de facto a história no Beira-Mar. Ricardo, era para ti um sonho também poderes marcar a história, tanto como fizeste como jogador, agora como treinador. Era sem margem para dúvidas, iria ser muito bom, mais pelo clube que é, porque é o clube que realmente nos diz tudo. Não esquecer que o nome Sousa já perdura e já vai fazendo história no Beira-Mar desde 1977 e atualmente estamos em 2020. Por isso são muitos anos em que o nome Sousa vai continuando a fazer história no Beira-Mar. Espero que um dia o Afonso também tenha e consiga vestir o emblema deste clube quando este clube estiver no maior patamar novamente do futebol nacional e assim continuar a perdurar este nome no meio de grandes êxitos, porque voltar a vencer uma taça por este clube seria fantástico. Penso que o nome Sousa está nas duas taças de Portugal, numa em que perdeu e numa em que ganhou, e espero que esteja numa terceira, quanto mais rápido for melhor. O Afonso, que também já jogou no Beira-Mar, para os mais desatentos, na formação naturalmente, mas depois também, tal como o pai e o avô seguiram também o seu trajeto no Futebol Clube do Porto, veremos aquilo que o futuro dirá, mas também tem tempo para isso. O Ricardo está agora também a trilhar o caminho como treinador da equipa de Aveiro. Arménio, mais alguma questão? Está ali também o Igor já preparadíssimo com mais perguntas aqui para o Ricardo e para o Palácio. Só uma questão, ainda como adepto, que eu gosto sempre de ler estas entrevistas e há sempre aquela pergunta mais descontraída que eu gostava de saber. No grupo há sempre três personagens distintos. Normalmente há o palhaço, normalmente há o líder e normalmente há o Cristo. O Cristo é aquele que está sempre a levar na cabeça. Portanto, queria que me dissessem ou um ou outro quem é que era o palhaço, quem é que era o líder e quem era o Cristo. O palhaço acho que havia muito. Acho que o Cristo era o Eusébio, não era? Era, isso eu concordo. Só nesse grupo de trabalho o Cristo era sempre o Eusébio. Era o Eusébio. Tu disseste que o Cristo, o palhaço é quem? E o líder. O líder. O líder acho que... Também o palhaço, o líder, acho que o líder havia muito. O líder acho que era a equipa em si, era... Há pouco o Ricardo falou em Gila, havia muito líder dentro da equipa, dentro do campo. Dentro do balneário havia muito palhaço, dentro do campo havia muito líder. Acho que veio mais assim, foi o forte desta equipa, deste grupo principalmente, porque ao longo dos anos não havia vedette, se calhar, ou há pouco nós falámos ali do gol da final, nós vamos ser sinceros, não havia muito jogador que podia, nesta equipa, que podia marcar um golo como este. Meti-me um bocado com o Ricardo, mas de vez em quando temos de lhe dar moral e sim, ele tinha uma qualidade natural que pouco gente tinha nesta equipa, sim, é verdade. Nós tínhamos uma equipe de trabalho, um grupo de trabalho, um grupo de sacrifício e eu acho que isso fez a força desse, ao longo dos anos, é por isso que conseguimos manter esta equipa, este grupo durante muitos anos.
Sim, eu penso que o Palazzi acaba por ter razão naquilo que diz. Acho que o Cristo era o Eusébio, porque tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que nós fazíamos era sempre dirigido à mesma pessoa. Tínhamos outro que também era um bocadinho Cristo, que era o Elísio, que nós chamávamos o Porquinho, o guarda-redes suplente do Palácio, que também tinha o seu QB de Cristo. Mas em termos de liderança, tínhamos o Gila, que na minha opinião era o maior líder em termos de grupo de trabalho, era a pessoa que mais ouvíamos, que mais respeitávamos. Mas havia uma data de líderes em termos de relevado, que toda a gente falava, toda a gente se ouvia, e em termos de líder, acho que acaba por ser isso, em termos de Cristo, em termos de palhaço. Acho que o maior palhaço do grupo acaba por ser o Palazzi. O Fusco, estás a brincar, o que é o Fusco? Pá? Era o nosso capitão, cara. Há alguma história assim marcando? Nós temos, por exemplo, e o Palazzi se calhar também passou por isso no Vitória, com o Lixa e o Rui Ferreira na quinta-feira falavam agora esquece-me do nome, do bruxo que como? O bruxo é fácil, não é? Exatamente, que fazia lá algumas terapias que eram surreais no Vitória. Não sei se há algumas histórias assim. Felizmente não havia bruxa ali no Beira-Mar. Havia algumas histórias, mas pronto, havia algumas cartas, às vezes, que era dirigida, que era feito por o Ricardo, por o Fusco, porque o Ricardo está a dizer que sou palhaço, mas às vezes escrevia-se cartas a algum colega nosso, a parte de meninas, a dizer que era menina, que amava, que queria conhecer, enfim, essas coisas todas. Camisola oferecidas, mandada por Eusébio, por o outro Eusébio da equipa, enfim, coisa desta. Houve muitas histórias, sim, havia muito. A gente se pegava muito, como ele disse, a esconder os carros. Eu naquela altura chegava em Portugal, não percebia muito bem as brincadeiras. É bom recordar estes momentos. Vivemos momentos bons, todos juntos. Como eu disse, na altura fazia-se muitas brincadeiras estúpidas, ainda não havia esta era dos telemóveis, das redes sociais, então nós tínhamos que inventar brincadeiras de todos os gostos. Fizemos muitas brincadeiras ao Eusébio, fizemos muitas brincadeiras ao Palazzi, são daquelas coisas que nós vamos recordar para sempre. Havia alguém com quem vocês evitavam brincar, porque era mais complicado de brincar? Há sempre alguns que aceitam menos, o que entra menos nas brincadeiras, mas normalmente quando assim, nós não brincamos muito com ele. Mas neste grupo acho que não havia ninguém que me recorda assim, que não queria brincar. Porque se metia... Quem não entrava muito nas brincadeiras, metia-se fora automaticamente deste grupo, porque esse grupo era mesmo palhaça, e normalmente toda a gente aceitava as brincadeiras, vamos dizer, às vezes ficávamos com azia, não é? Eu estou a dizer isso porque, por exemplo, no Boa Vista, o Ricardo e o Martelinho falavam do William, o guarda-redes também, que é um mítico do futebol português, e ele houve uma brincadeira que não levou muito bem e foi com umas chaves do carro pela mão adentro de um colega de equipa, porque aquilo não era pessoa para brincar, não é? E fazia parte do grupo, porque eles também tinham receio provavelmente de o pôr fora do grupo, porque poderiam sofrer algum tipo de retaliação. Não havia ninguém Ricardo, não me recordo de um assim que não entrava assim nas brincadeiras. Não, do nosso grupo, do grupo da final da taça, eu estou a ver aqui os nomes e toda a gente entrava nas brincadeiras. Tínhamos alguns jogadores mais sérios do que outros. Nós com o Jorge Neves, por exemplo, não podíamos brincar com o sprayzinho que ele gostava de meter no cabelo, que era para não perder o resto do cabelo. É o jogador que mais gastou dinheiro para os cabelos crescer e acabou com a fortuna dela. O Elísio não gostava, o Porquinho não gostava que se brincasse com o saquinho dos produtos. Eu quase todos os dias lhe espetava com espuma da barba dentro do saco dos produtos, estragava o saco todo, mas ele todos os dias chegava ao treino e voltava a dizer: quem brincar com o meu saco está lixado comigo. Mas não havia ninguém que realmente levasse isso a sério, porque nós éramos um grupo que, a partir do momento em que chegávamos ao balneário até o momento que saíamos, tínhamos que estar de olho aberto, e eu sou razão disso, porque eu a maior parte das vezes
tirava a roupa, equipava-me e eu levava a minha roupa para o carro com os meus pertences todos e só ia buscar no final do treino com medo daquilo que eles me fizessem à roupa. Por isso. Aqui, estou a ver Ricardo, se calhar havia o Fari. O Fari era brincalhão, mas ele aceitava as brincadeiras, mas ele raramente ia brincar com alguém. Era mais reservado para o avançado. Temos aqui... Mas não entrava nesse tipo de brincadeira, mas respeitava. Vamos fazer uma última ronda com o Igor e com o Arménio. Vou agora fazer regressar o Igor e depois o Arménio vem mais uma vez. Já estamos também aqui com quase 90 minutos. Mas antes do Igor, aqui sublinhar, o Ginho Oliveira fala de duas coisas. Primeiro, Eusébio, aquela história da camisola do King, o Eusébio, não sei se vos diz alguma coisa. E também pergunta ele, porque falaram aqui já do porquinho, não é? E alcunhas dos jogadores. Havia mais alcunhas ou era apenas para o Edísio? Não, quase toda a gente tinha alcunha. Ainda se recordam? Algumas que possam dizer. O Carlos André era o cabeção. Cabeção. O Jorge Neves também era cabeçudo também. O Jorge Neves, o André e o Mano Nunes era aquele 3 que tinha. Que tinha. O presidente também era também o presidente Mano Nunes tinha uma alcunha também. Agora já podem dizer, na altura de certeza que ninguém dizia nada disso. Não, naquela altura não. Nós na altura gostávamos sempre de fazer a medição das cabeças dos jogadores, que era para ver qual era a cabeça maior. Infelizmente na altura não conseguimos medir a cabeça do presidente, por isso ganhou o André a alcunha de cabeção do grupo de trabalho. Igor, algumas questões? Tenho aqui algumas questões. Primeiro é engraçado porque estávamos aqui a falar, ou estavam vocês a falar do nome Sousa e o nome Sousa gerou uma situação engraçada lá no 0-0. Eu sou da Aveiro e sempre fui adepto do Beira-Mar a minha vida toda, mas estou a nossa redação e o nosso escritório é em Gaia, mesmo ali ao pé do Porto, e os donos do 0-0 são, um deles é muito adepto do Futebol Clube do Porto e tem o teu pai Ricardo António Sousa como um dos grandes ídolos. E estávamos a falar do Afonso, com um jogo qualquer da Youth League do Porto, e eu estava a dizer, não, o Afonso, o filho do Ricardo, e ele, não, o neto do António. E eu, não, tu claramente não és de Aveiro, porque o Afonso em Aveiro vai ser o filho do Ricardo Sousa e não o neto do António. Portanto, gerou aí alguma coisa engraçada até, e portanto esperemos que um dia o Afonso possa ser o filho do Ricardo no Beira-Mar e neto também do António, mas no Beira-Mar, porque eu acho que ele tem talento e podia ser uma ajuda boa para a tua equipa. Em relação a uma pergunta, eu tinha aqui uma pergunta, que é, vocês estavam a falar do espírito de grupo, e o Ricardo chegou a meio desta época, ou seja, 98, 99, filho do treinador, vem do Porto, ou seja, aquela ligação contratual ao Porto. Sentiste ali alguma dificuldade em entromar-te no grupo? Filho do treinador, vem do Porto, chega aqui uma equipa mais pequena. Como é que foi esse primeiro impacto e até, se não estou em erro, foi a tua primeira passagem por um plantel sénior, não é? Portanto, como é que foi esse primeiro impacto, digamos assim? Não foi fácil porque eu, na altura, tive algumas propostas para ir sair no início da época. A Beira-Mar era uma delas. O Futebol Clube Porto, na altura, disse-me que não me deixava abandonar o Futebol Clube Porto porque queria que eu, pelo menos 6 meses, estivesse na equipa principal. Depois, em janeiro, voltei a receber, tinha 6 ou 7 propostas de tudo de equipas de primeira divisão para ser emprestado. Obviamente, decidi-me pelo Beira-Mar. Vim para Aveiro e os primeiros tempos foram complicados porque o meu pai teve uma gestão muito grande em termos de grupo de trabalho. Eu cheguei e só passado para aí uns 4 ou 5 jogos é que acabei por me afirmar na equipa, é que acabei por ser titular. Eu sentia que trabalhava mais, porque eu sempre que fui jogador do meu pai tive sempre que trabalhar mais do que os outros para dizer que estava aqui para trabalhar e que não era por ser filho de quem era que iria conseguir ser titular. E nessa altura eu estava em boa forma, sentia que conseguia ajudar a equipa, sentia que eu queria jogar, e o meu pai não me metia a jogar
protelou a minha titularidade o máximo que conseguiu, e só a partir do momento em que houve um jogo em que me meteu e que eu realmente sobressaí mais do que todos os outros, é que ele me deu a oportunidade de me integrar no 11 inicial. Mas foram 3-4 semanas em que eu acabei por ficar de fora, quando sentia que podia já estar dentro. E eu nessa altura sentia que se o treinador não fosse o meu pai, que eu já estaria lá dentro. Mas foi uma jogada psicológica do meu pai, soube lidar e soube gerir o grupo de trabalho à maneira dele, e ele isso faz como ninguém, porque tenho muitos anos de futebol, muitos anos de carreira, passei por muitos treinadores e não houve nenhum treinador que conseguisse gerir tão bem a cabeça dos jogadores como o meu pai. E Palazzi, agora... Desculpa, se calhar é a pergunta que vais fazer. Ia perguntar ao Palazzi como é que foi receber o filho do treinador no balneário. Até porque, Palazzi, deixa-me só acrescentar ao que o Igor diz, porque receber o filho do treinador pode ser sempre complicado em termos de grupo de trabalho, não é? Há sempre aquela desconfiança das brincadeiras que têm, os comentários que têm, que pode chegar ao treinador, e neste caso pode o Ricardo até ali pagar por algo que não era na verdade aquilo que acontecia. Para mim só jogou porque era o filho do treinador. Isto assim está dita. Não. É evidente que tem sempre aquele, quando é assim, tem aquele preconceito, não é? É o filho do treinador e tal, mas realmente o que o Ricardo acabou de dizer foi verdade. O António soube lidar muito bem com aquilo, e durou, se calhar, eu não me recordo bem se durou um mês assim, não me recordava que tinha durado tanto tempo, mas eu sei que também o Ricardo jogava e ninguém dizia nada porque era o filho do treinador, jogava porque tinha valor, tinha qualidade, e acho que se notava em campo. Não era preciso dizer que era o filho do treinador, notava que ele tinha uma qualidade que muito dentro da equipa não tinha natural. Igor? Eu queria só também contar aqui uma história engraçada que aconteceu recentemente lá no 0-0 a envolver novamente o Ricardo Sousa. Aqui há... Não sei, o Ricardo também está sempre envolvido em muitas histórias engraçadas. Porque eu sou o único de Aveiro lá, e o Beira-Mar para mim é sempre tema de conversa lá, e eu estou-lhes sempre a dar os ao minutos dos jogos do Beira-Mar, e recentemente o Ricardo fez anos, ou uma das últimas vezes que o Ricardo fez anos, nós tínhamos lá uma miúda que é a Rita, e eu prometi-lhe que contava esta história, e ela não conhecia o Ricardo, e o Ricardo fez anos, e eu disse assim: pessoal, olha, o Ricardo Sousa faz anos, pá, o gajo marcou o golo do Beira-Mar, alguém tem que fazer aí um trabalho grande sobre ele. Isto eu na brincadeira, imaginando eu que ninguém estava a acreditar. Ela acreditou e já estava a fazer, e passado 40 minutos ela estava-me a perguntar: olha, e depois eu ponho isto aonde? E foi quando eu percebi que ela já tinha aí umas 2 páginas de texto sobre a tua vida. Ricardo, um dia destes tens que deixar a miúda entrevistar para ela concluir. Eu estou sempre na brincadeira com ela a dizer que a tese de mestrado dela é sobre ti, portanto um dia destes vais ter que lhe dar uma entrevista. Mas já não tenho muito mais a perguntar. Acho que queria só que percebessem os dois, e o Ricardo e o Palazzi também sabe com certeza do papel histórico que tiveram no Beira-Mar, e ainda hoje nós falamos da vitória como adeptos, falamos da vitória da equipa na final da taça, as defesas do Palazzi, aquela com os pés que falámos há bocadinho, que ele diz que é sorte, eu continuo a achar que é imensamente mérito, e não foi com as mãos. Portanto, Ricardo, nem foi aquela questão dele ter trazido os braços nem nada, foi mesmo com os pés. Se for de mão era gol. Se for de mão era gol, ainda bem que ele apontou para os pés então. E o Ricardo também perceber que o nome dele e o Sousa e o pai estão ligados ao Beira-Mar, e agradecer-lhes também esta taça e a possibilidade de nos terem permitido festejar. Eu na altura tinha 11 anos, não pude estar na festa ali na zona do Rocio, mas lembro-me perfeitamente que nos dias a seguir foi bonito festejarmos em conjunto a cidade de Aveiro aquela taça, e esperemos que o Beira-Mar possa primeiro voltar à primeira, e depois um dia destes, porque não, ainda agora tivemos o Desportivo das Aves a fazê-lo, porque não voltar a ganhar aí a Taça de Portugal. Muito bem, aqui a mensagem do Igor. Agradeço desde logo a presença também aqui do Igor, ele que é jornalista do 00, por isso podem também, aliás, nós todos vamos ao 00 para confirmar alguns dados. Há que corrigir aqueles dados do Palazzi. Do Palazzi, é verdade. Vai ser já nos próximos... Palazzi, não marcaste nenhum golo naquela época em França? Não.
Então temos que ir lá tirar isso. Mas se é para errar, que seja a acrescentar golos marcados, sim, era pior do que ao contrário. Realmente. Mas é Pronto, temos que corrigir isso então. Exatamente, será feito seguramente nos próximos dias. Muito obrigado ao Igor, que se estreou também esta noite aqui no Minha Casa Tua Casa. Muito obrigado, Igor, e estaremos aqui noutras oportunidades para vermos também e sabermos as opiniões do Igor, que hoje obviamente tinha que estar aqui, era uma noite mais especial. Arménio, estás aqui de regresso, estamos a chegar aos 90 minutos, vamos ter uns minutinhos de compensação aqui para fazermos umas últimas questões ao Palazzi e ao Ricardo Sousa. A questão que vou colocar acaba por ser diferente, é a mesma, mas as respostas serão necessariamente diferentes, porque depois da final da taça, o Beira-Mar desce de divisão, mas depois joga a Supertaça contra o Porto, e joga, como já foi aqui referido pelo Palazzi, a Taça UEFA contra o Vitesse da Holanda. Como é que foi para o Palazzi jogar na segunda divisão, ao mesmo tempo jogar duas provas muito importantes, não é? A Taça UEFA e a Supertaça, e depois o Ricardo estar do lado lá contra o Beira-Mar e se não gostaria de estar a jogar esse jogo pelo Beira-Mar e eventualmente na Taça UEFA contra o Vitesse. Sim, foi um sentimento mútuo. Foi difícil, foi a primeira vez que eu senti dificuldade em fazer um jogo, porque era depois de ganhar a Taça de Portugal, me renovei pelo Futebol Clube Porto, fui para o Futebol Clube Porto, e o primeiro jogo da Supertaça foi em Aveiro, foi contra o Beira-Mar. Viemos ganhar a Aveiro, penso que foi 3-1, e em casa ganhamos 3-1 também, penso eu. Exatamente. Foram jogos difíceis porque o Beira-Mar simbolizava muito. Eu entrei em campo com a camisola do Porto, mas olhava para o lado e eu sentia que ambas eram as minhas casas. Mas no futebol nós temos que ser profissionais, temos que defender o emblema que temos ao peito na altura defendi o emblema do Futebol Clube Porto. É um dos títulos que eu acabo por ter, a Taça Portugal e logo a seguir a Supertaça de Portugal. Foi difícil, mas pronto, tinha que vencer. E também estávamos a jogar contra o Palazzi. Aquilo que eu disse aos jogadores do Futebol Clube Porto durante a semana de treinos foi: chutem à baliza do meio campo que eles não têm guarda-redes. Palazzi, como é que foram as experiências do lado contrário, do teu lado? Não, por nós o objetivo da época era contra o Porto, era ganhar um jogo. A gente nem era ganhar a taça, a Supertaça. Se a gente dava para ganhar, a gente ganhava, mas não tínhamos grande esperança. O importante era tentar ganhar um jogo pelo menos, e depois na Liga Europa era a cereja em cima do bolo, vamos dizer. Mas o objetivo grande da época era voltar a subir, e até tivemos a custa deste se calhar da Supertaça e da Liga Europa, não me recordo muito bem, acho que foi no início do campeonato, mas não tivemos um início do campeonato muito bom, porque se calhar a nossa cabeça era um bocado a pensar em outros voos, mas felizmente depois conseguimos chegou a ser campeão nesta época. Mas como eu digo, este 3 jogos, não é? Porque era 3, a Supertaça era e de volta, não era, vamos dizer, muito importante para o clube. O importante era subir e foi atingido. Arménio. Só para outra coisa, jogar contra o Ricardo foi... A gente queria que fosse o titular, mas não, acho que não. Tu fosse titular ou não, Ricardo? Já nem me recordo. O primeiro jogo cá joguei de início. Penso que empatamos esse jogo, e depois do jogo em casa estávamos a empatar no intervalo e eu tive que entrar, que era para ganharmos. Arménio, para fecharmos, deixa-me só ler aqui uma mensagem. O Pereira a dizer: o Ricardo sempre demonstrou o que acabou de dizer, principalmente quando marcou golos pelas equipas por onde passou aqui em Aveiro. A mensagem do Pereira. Arménio, para fecharmos esta edição de Minha Casa Tua Casa, não sei se queres colocar mais alguma questão ou apenas também fechar? Só agradecer o convite, agradecer também ter conversado um bocadinho com dois jogadores que são dois cromos da minha caderneta dos anos 90 e 2000,
O António Sousa teve no Beira-Mar de 97 até 2004, portanto, numa altura em que a cultura que ainda se mantém um bocadinho, a cultura de futebol em Portugal, era de mudar muito rapidamente os treinadores, mas o António Sousa conseguiu ficar muito tempo no Beira-Mar, em Aveiro, e foi um treinador que fez história, não só pela taça, mas pela sua presença, pela forma de estar. É também uma referência para todos os portugueses que gostam de futebol. Termino em jeito de brincadeira. Arranjei aqui um bilhete da final da taça. Como podem ver, este bilhete custava 1.500 escudos, que é o equivalente a 7,5€, salvo eu. Depois temos aqui a capa do Record. Não sei se vocês têm esta capa, este jornal. O Ricardo deve ter. Isto é um bocado monocromático, não é? Isto é tudo amarelo. Isto é do jogo, também está gira. E depois temos aqui a bola, febre amarela. Isto foi um feito tão inédito que as capas dos jornais portugueses não deram a manchete aos 3 grandes. Portanto, só por aí já merecem o aplauso. E depois temos esta reportagem do jornal 24 Horas. O filho Sousa dá a taça ao pai. Era com isto que me queria despedir, agradecer o convite mais uma vez e dar os parabéns 21 anos depois pela conquista da Taça de Portugal. Obrigado, Arménio. Não sei se o Ricardo e o Palazzi também querem dizer umas últimas palavras antes de fecharmos esta edição do Minha Casa, Tua Casa, hoje dedicado à grande conquista do Beira-Mar em 98-99, com um golo de Ricardo Sousa e defesas dos pés à cabeça por parte do Palazzi. Ricardo e Palazzi, não sei se querem uma última palavra de despedida também a todos aqueles que nos estão a acompanhar através do YouTube. Sim, agradecer principalmente pelo convite para estar aqui, para estar a falar mais uma vez sobre este grande clube. Agradecer a todos os que nos acompanharam durante esta hora e meia. Responder ao Hugo Pereira, que há um bocado falou e disse o respeito que eu sempre tive pelo Beira-Mar, porque sempre que vim jogar a Aveiro, penso que fiz um golo pelo Boa Vista cá, fiz um golo pelo Belenenses cá, fiz um golo no Bessa contra o Beira-Mar, e sempre que eu joguei contra o Beira-Mar e todas as equipas que fizessem golos, fossem eu ou não fosse eu fazer o golo, pelo respeito e por aquilo que o clube me significa, nunca festejei. Foi só um pequeno salvo por causa daquilo que o Hugo Pereira tinha dito, e dizer que sim. De resto, agradecer, continuar com o programa, agradecer a ti, Tiago, dizer que também estás com um grande estilo, cada vez estás mais novo. Já faltava, já estava a pensar que ia escapar, mas não. E uma boa noite para toda a gente. Muito obrigado ao Ricardo. Palazzi, também as últimas palavras. Também obrigado por o convite. Agora é o seguinte, a próxima vez também pode escolher alguém que jogou comigo melhor que o Ricardo também. Isto é uma parte. Podia ter escolhido outra pessoa, mas pronto, isto não faz mal, agora estamos aqui. Não, obrigado por o convite, foi muito bom recordar deste bom tempo, dessa vitória. Eu, por acaso, também tinha ganho uma taça de França com o Montpellier. Pois, esconda-te, Ricardo, pode baixar-te, esconda-te. Tinha ganho uma taça de França com o Montpellier em 89, acho que é 89, 90, mas não era a mesma coisa porque não joguei, não tive o prazer, não fiz, aliás, naquela altura nem os guardas e o banco, simplesmente tinha feito um jogo mais cedo no início da competição, e por isso foi vencedor, mas não é a mesma coisa ganhar algo jogando que estando na bancada. E depois foi um prazer enorme estar aqui presente e pode voltar a me convidar quando tu quiser, porque em casa também não tenho ambiente, então assim estou mais à vontade para falar. Muito obrigado ao Palazzi e ao Ricardo Sousa. Seguramente, tal como o Arménio e como o Igor, serão convidados sempre que quiserem a entrar aqui em minha casa e na vossa casa, porque estamos todos nas nossas casas. Teremos mais temas mais para a frente aqui. Um grande obrigado ao Palazzi e ao Ricardo, vencedores da Taça de Portugal em 98-99 pelo Beira-Mar, também ao Arménio, que trouxe, para além da história, também recordes, e o Igor, obviamente, a jogar em casa verdadeiramente com o Beira-Mar e a cidade
de Aveiro. E a todos aqueles que participaram desse lado, muito obrigado por mais uma edição. Voltamos para a semana, já sabemos, agora sexta-feira, sábado e domingo, é para descansar, temos muito para fazer neste fim de semana, vamos estar aqui a mexer-nos todos de um lado para o outro, mas da casa de banho para o quarto e do quarto para a sala, será por aí, mas vamos continuar ligados aqui e a falar de futebol desta forma mais positiva, porque é aquilo que nós gostamos de fazer, é uma grande paixão. O Ricardo e o Palazzi estiveram lá dentro, mas também hoje de lado de fora, ou mais de fora, conseguem também transmitir esta paixão, e nós, eu, o Igor e o Arménio, aqui também com essa paixão sobre o futebol, mais da boca para fora, porque pelo menos falo por mim, o Arménio também não me parece, o Igor, confesso, não sei, mas futebol não é para nós jogarmos, de certeza absoluta, ficamos aqui pelas palavras. Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, e já sabem, subscrevam aqui o canal do YouTube, porque há mais temas, e para a semana posso já dizer que vamos ter mais uma vez grandes painéis de convidados e programas não perder. Até para a semana.